O resgate de mais de 300 pessoas em situação de escravidão em pleno 2022, 134 anos depois da abolição da escravatura. Um resgate que tira essas pessoas de condições degradantes. Só que prisão para quem é responsável por isso, muito difícil, a levar em conta o histórico do Brasil. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 28 de julho de 2022. Dia em que a Procuradoria-Geral da República divulgou o balanço que mostra que 337 trabalhadores foram resgatados de situação de trabalho análogo à escravidão. A operação teve início no começo do mês e ainda está em andamento. Essa foi uma ação conjunta que reuniu diversos órgãos públicos, como o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal. Os trabalhadores estavam em 22 estados e no Distrito Federal. Segundo o balanço, Goiás e Minas Gerais foram os estados onde tinha mais gente nessa situação. Os trabalhadores foram resgatados principalmente de serviços ligados às atividades do campo, em colheitas, no cultivo de café e na criação de gado. Segundo a Procuradoria-Geral da República, também foram registrados casos de trabalho em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos, além de pessoas em trabalhos domésticos. Entre as mais de 300 pessoas estão 5 crianças e adolescentes vítimas de trabalho infantil, 4 cidadãos estrangeiros do Paraguai e da Venezuela e ao menos 149 pessoas que foram vítimas de um esquema de tráfico de pessoas. De acordo com o balanço do portal da Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência, 495 pessoas foram resgatadas do trabalho escravo em 2022. O Radar City, como é o nome desse portal, mostra também que em 2021 foram 1.930 pessoas resgatadas em situação de trabalho análogo à escravidão. O ano com o maior número de resgates desde o início da série histórica, em meados dos anos 90, foi o de 2007, com 6.025 pessoas resgatadas. Depois dessas fiscalizações e resgates, os donos das fazendas, dos negócios ou das casas que mantinham as pessoas em situação degradante têm que interromper as atividades, formalizar o vínculo empregatício com essas pessoas e pagar as verbas salariais e rescisórias. Os responsáveis podem ser alvo de processos por danos morais individuais e coletivos, podem pagar multas administrativas e também podem virar alvo de ações criminais. Prisão mesmo acontece em pouquíssimos casos. Nós entramos num galpão, eu digo, ele vai botar nós para dormir dentro desse galpão de gado, né? E eu não liguei, porque eu fui em busca do trabalho, fui prestar o trabalho. E naquele tempo que estava muito frio, a gente passou bastante frio, né? Eu tinha coberta, mas o Fábio só tinha uma cobertinha que estava miando de noite. Tomando um banho gelado, não tinha banheiro, não tinha nada, entendeu? Não tinha nem privada, nós tínhamos que ir no mato, né? A água nós tínhamos que pegar na torneira para tomar. Esse que você ouviu foi o lavrador Juarez Santos, em entrevista à Rede Globo em junho. Ele trabalhava em uma fazenda do Distrito Federal, na zona rural do município de São Sebastião. Ele contou à TV que poucos dias depois que começou, tentou pedir demissão. Isso para receber o valor pelos dias em que tinha ficado no local cortando eucaliptos. Mas o patrão disse que só pagaria quando ele completasse 45 dias. O Juarez decidiu então fugir do lugar sem nenhum real no bolso. Ele caminhou por 5 horas até o centro de Brasília, onde conseguiu R$20 doado por uma idosa na rua. O Juarez pegou um ônibus e foi até a Superintendência Regional do Trabalho, já no plano piloto, e fez uma denúncia. O colega que o Juarez cita no áudio foi resgatado do local onde ele fugiu. O patrão foi notificado. Juarez e o seu colega receberam o pagamento do salário em mais R$10 mil por danos coletivos. Cada um também teve o direito de receber 3 parcelas do seguro-desemprego, que é destinado para os trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão. Os trabalhadores escravizados na modernidade são vítimas de ameaças constantes, inclusive ameaças de morte, tudo para tentar frear a possibilidade de fuga. Muitos deles sequer se dão conta de que estão sendo escravizados, acham que só arrumaram um trabalho muito ruim. Eu não me dava conta que eu estava sendo explorado. Estava trabalhando, não tinha o conhecimento que eu estava sendo escravizado. Nós sabíamos que o trabalho era ruim, mas não sabia que existia outra solução. Porque a gente pensava em ter
que ali era porque Deus queria que a gente estivesse ali, então tinha que ser daquele jeito. Os áudios que você ouviu foram de 3 trabalhadores resgatados em situações de escravidão. Eles estão numa entrevista à revista Veja, de maio de 2018. Falaram Marinaldo Soares Santos, que na época tinha 46 anos, Adermi Pereira, que tinha 42, e Luiz Carlos Gonçalves, que tinha 46. Um deles, o Marinaldo, que foi o primeiro a falar nesse áudio que você ouviu, chegou a ser resgatado 3 vezes de fazendas do Distrito Federal. Em dezembro de 2016, Marinaldo recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos na categoria Combate e Erradicação ao Trabalho Escravo. Esse prêmio é a maior condecoração do governo federal às instituições e lideranças que lutam no enfrentamento às violações dos direitos humanos. De acordo com a ONG Repórter Brasil, responsável pelo projeto Escravo Nem Pensar, as vítimas de trabalho escravo no país são pessoas em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica. Muitos dos trabalhadores resgatados de situações degradantes são analfabetos ou têm baixa educação formal. Eles têm pouca noção de direitos humanos e trabalhistas, além de perspectivas sociais limitadas. Muitas vezes, são imigrantes em situação irregular. Foi em 13 de maio de 1888 que o trabalho escravo se tornou ilegal no Brasil. Mas até essa data, pelo menos 5 milhões de africanos já tinham sido arrancados de seus países e trazidos em navios negreiros para serem comercializados em terras brasileiras. O Brasil foi um dos últimos lugares do mundo a abolir a escravidão. O texto da Lei Áurea era curto. Dizia, abre aspas, é declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário, fecha aspas. A lei apenas aboliu a prática, ou seja, após a emancipação, não houve preocupação com a inclusão das populações de ex-escravos na sociedade. Há estimativas que dizem que há mais de 2 milhões de corpos negros mortos na costa brasileira, jogados do navio ou que se suicidaram. Isso é um número muito alto. É quase a cidade de São Paulo. Essa que você ouviu é a pedagoga e mestre em educação Jaqueline Conceição, em entrevista ao canal da Casa do Saber. No contexto histórico e também no atual, não tem como falar de escravidão sem falar de racismo. Apesar de existirem pessoas com outras classificações raciais que atualmente são mantidas em situação de trabalho análogas à escravidão, um levantamento feito pela Auditoria do Trabalho apontou que 84% dos trabalhadores resgatados em 2022 se autodeclaram negros ou pardos. O Brasil não foi uma sociedade assim em que a escravidão era uma coisa pensada por cima e embaixo. Não, todo mundo. Era normal. A escravidão era modus vivendi, era modo de vida. Todo mundo queria ter um escravo para chamar de seu. O direito civil, a propriedade foi construída em torno da escravidão. O Brasil, ele fez o seguinte pêndulo. Ele saiu da escravidão para o racismo estrutural. Quer dizer, nós construímos fora da escravidão estruturas sociais que reproduzem o racismo. Esse que você ouviu foi o advogado e professor Silvio Almeida, autor do livro Racismo Estrutural, em entrevista dada ao canal Wunderman Thompson Brasil. Na modernidade, o Código Penal brasileiro caracteriza como trabalho escravo os serviços nos quais o trabalhador é submetido a condições degradantes, jornadas exaustivas, trabalho forçado e servidão por dívida. De acordo com especialistas, o texto da lei ampara bem os trabalhadores brasileiros, já que não apresenta um conceito frágil ou abrangente demais. Além disso, a Organização Internacional do Trabalho e o Conselho de Direitos Humanos da ONU consideram boa a definição usada pelo Brasil. Em 2014, foi aprovada a proposta de emenda à Constituição que ficou conhecida como a PEC do Trabalho Escravo. Entre outras coisas, a emenda prevê que propriedades onde for localizada a exploração de trabalho escravo devem ser expropriadas e destinadas à reforma agrária ou a programas de habitação popular, sem indenização ao proprietário. Aprovada em 2014 no governo Dilma Rousseff, a emenda passou pelo governo petista, pelo governo Michel Temer e agora está no governo Jair Bolsonaro, ainda sem ser regulamentada. E segundo Bolsonaro, não há intenção de se regulamentar a PEC durante seu governo. Em um evento ligado ao agronegócio realizado na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, no dia 1º de maio de 2021, na data em que se comemora o Dia do Trabalhador, Jair Bolsonaro afirmou que não iria regulamentar a PEC. Segundo ele, isso poderia tornar, abre aspas, vulnerável a questão da propriedade privada, fecha aspas. A definição de trabalho escravo já foi questionada no Congresso algumas vezes, majoritariamente pela bancada ruralista.
O deputado Moreira Mendes, do PSD de Roraima, tem um projeto que pede a mudança na definição do trabalho escravo. O senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, mesmo estado do Moreira Mendes, tem outro projeto que tenta mudar a definição de trabalho escravo para tornar as regras mais brandas. Os projetos ainda não foram aprovados, estão tramitando no Congresso. Um dos casos recentes mais chocantes de resgate de escravidão no Brasil em 2021 foi o da Madalena Santiago da Silva, uma mulher negra de 62 anos. Ela foi mantida em condições análogas à escravidão durante 50 anos, realizando todos os serviços domésticos na casa de uma família branca. Madalena chegou ao local em que foi mantida, na cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, ainda pré-adolescente. Um ano depois do seu resgate, em uma entrevista à Rede Globo em abril, Madalena disse que tinha medo de tocar nas mãos da repórter que estava entrevistando ela, porque eram mãos de uma pessoa branca. Nesta quinta-feira, a Petrobras, estatal de petróleo brasileira, anunciou uma nova queda no preço da gasolina nas distribuidoras. É a segunda queda em 2 semanas. O Marcelo Rubissec, redator aqui do Nexo, fala com a gente sobre o tema. Marcelo, qual foi o novo valor determinado pela Petrobras e como essa decisão impacta o preço na bomba de combustível? Bom, a Petrobras anunciou hoje que o preço médio do litro da gasolina nas refinarias vai cair em 15 centavos, chegando a R$ 3,71. É realmente a segunda queda nesses últimos tempos, né? Em 19 de julho, a empresa já tinha anunciado uma queda de 20 centavos. Vale a gente lembrar que esse é o preço nas refinarias, então não necessariamente o valor final que chega para o consumidor vai diminuir na mesma proporção. Isso porque a Petrobras ela vende o combustível para as distribuidoras, que então assumem a operação de transporte e revenda. Então tem toda uma cadeia até chegar no posto de gasolina, mas, de todo jeito, deve haver sim uma diminuição no preço para o consumidor final nesses próximos dias, como aliás já tem acontecido nessas últimas semanas. E, Marcelo, por que o preço da gasolina está caindo no Brasil? Pois é, desde o final de junho, a gente vê que os preços de combustíveis estão caindo no Brasil, principalmente a gasolina e o etanol. Eu conversei com o André Braz, economista da FGV-IBRE, e com o Alexandre Chaia, professor do INSPER, e eles disseram que tem 2 principais motivos por trás disso. O primeiro é que o preço do barril de petróleo não está mais tão pressionado no mercado internacional como alguns meses atrás. Então a gente sabe que a Petrobras ela repassa esses movimentos do mercado de petróleo para os combustíveis aqui. Então isso tudo ajuda a dar um alívio e explica inclusive por que a Petrobras anunciou essas quedas na gasolina nas últimas semanas. Mas tem também outro motivo, que é que o Congresso aprovou aquela lei articulada pelo governo Bolsonaro que limitou a cobrança do ICMS dos combustíveis. Basicamente, isso forçou os estados a baixarem a cobrança de imposto sobre combustível, o que afetou principalmente a gasolina. Isso foi apontado pelos economistas como a principal explicação pela queda. Mas eles também disseram uma coisa importante, que essa queda no ICMS, ela só aconteceu uma vez. Dificilmente o preço vai cair de novo por causa de redução desse imposto. Então, não é um efeito contínuo, é uma coisa mais pontual, por mais que tenha sido significativa. E aí o preço continua sujeito ao que acontece lá fora no mercado de petróleo, aí seja para o bem ou para o mal. Esse texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A seção traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos que Vale. Não assina ainda? A gente acha que vale e vai deixar um link para você fazer isso na descrição do episódio. Olá, eu sou Luara Calvianic, editora da Gama Revista. A gente começa hoje indicando o novo disco do elogiado violonista João Camareiro. Em Gentil Assombroso, seu terceiro álbum solo, o brasileiro traz canções curtas, como 2 choros inéditos de Paulinho da Viola. Para assistir, um filme emocionante com Andréa Beltrão. Em Ela e Eu, com direção de Gustavo Rocha de Moura, a atriz interpreta uma mulher que passou 20 anos em coma, até recobrar a consciência e ter de reaprender a viver. O longa está em cartaz nos principais cinemas do país. E domingo, dia 30, acontece o evento Perifacon, a 4ª edição da chamada Convenção Nerd das Favelas,
acontece na Fábrica de Cultura da Brasilândia, em São Paulo. A programação traz exposições de artistas periféricos, painéis de HQ, palestras e o já icônico concurso de cosplay. A entrada é gratuita, mas não esquece de levar o comprovante de vacina contra a Covid-19. Outra novidade que a gente testou e quer compartilhar é uma biblioteca digital com 15 mil livros. A plataforma Biblion disponibiliza obras digitais para todos os usuários do estado de São Paulo. Por meio do site ou aplicativo, é possível emprestar de clássicos a contemporâneos em diferentes línguas, incluindo audiolivros. No celular, no tablet ou no computador, dá para baixar essas obras e ler offline. Esse é um projeto da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Para finalizar, a gente indica um podcast do Nexo Jornal, o Politiquês. Essa nova temporada vai trazer 10 episódios com o tema Uma Crise Chamada Brasil. O programa destrincha a complexa política nacional, com entrevistas, áudios históricos e contextualizações. O primeiro episódio relembra a crise financeira de 2008 e o clima de otimismo que reinava no Brasil em contraste com o resto do mundo. Os episódios estreiam toda quarta-feira, até o primeiro turno das eleições, nas principais plataformas de áudio do país. Por hoje é só, pessoal, mas semana que vem a gente volta com outras dicas da sessão Achamos que Vale. Da escravidão moderna brasileira, passando pela redução do preço da gasolina e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro de Suzana Souza, produção de Conrado Corsalete, participações de Marcelo Rubissec, Luara Calvianic e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã, sexta-feira, é dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você o resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!